Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80, onde a gente só conversa sobre essa geração, já vou falar um pouco mais sobre isso, mas estava aqui com os equalizadores E1, E1C e E1, fazendo alguns vídeos deles aqui, comparativos, conhecendo e tudo mais, e aí surgiu uma dúvida, né? Então nós temos aqui a parte interna do E1, e aqui nós temos um suporte, tá vendo aqui, ó? Temos a placa, as placas. Assista em breve lá no Conheça o E1, e aqui nós temos um suporte, ó, né? Um suporte de placa que não tem nada. Então é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Como surgiu o E1, certo? Da onde ele veio? E será que a base dele aqui foi de um outro equipamento também da Gradiente? Quer dizer o que? A Gradiente usou lá uma base que ela já estava produzindo para daí utilizar e fazer o equalizador, e é por isso que ele tem um suporte aqui de algo que não existe? Bom, é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então, repetindo, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80, onde a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, conhecendo, opinião sincera, comparativos, lives, histórias, dicas, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de deixar o like para ajudar. Inscrevendo-se no canal, você provavelmente vai ver o vídeo de comparativo entre o E1 e o E1C, aqui um pouco da história de quem veio primeiro, e também o Conheça o E1C em breve aqui no canal, tá? Então vamos lá, qual que é a minha dúvida aqui, né? Bom, a gente sabe que a Gradiente teve que correr para poder montar o equalizador, para poder colocar lá na linha top dela, no System One, certo? Por quê? Porque tinha outras marcas já fabricando até equalizadores da mesma cor do System. Esse é um vídeo para uma história para um próximo vídeo. Então o que acontece? Da mesma cor do System e vendendo no seu System lá, para ir junto ao Pre e o Power que a Gradiente já vendia. Então ela correu, montou o equalizador para ser o equalizador da série da Gradiente para ir no conjunto, tá? Então isso é uma história. E aí a gente fica nessa dúvida, da onde veio, do que surgiu, e aqui quando a gente vê isso aqui a gente percebe que, cara, talvez isso aqui tenha sido utilizado uma base de alguma coisa que eles já tinham, como a Nashville fez muito isso também, usar a mesma base, quer dizer, que usava o mesmo gabinete e só encaixava as placas. Tem equipamento que só tem uma placa frontal aqui e mais nada, o fundo vazio, mas como era o mesmo gabinete de um amplificador ou de alguma outra peça, né, eles usavam o mesmo gabinete. E aí, eu fazendo o vídeo aqui, olhando isso aqui, me surgiu uma dúvida. Da onde surgiu isso aqui? Será que o equalizador, o E1, ele teria um substituto, ou uma aprimoração, ou uma versão diferente, aonde a gente tem uma outra placa aqui, né, nesse suporte? Sei lá, um Dolby, um analisador, sei lá, alguma coisa que poderia acrescentar aqui futuramente ao E1? Eu acredito que não, né? Logo depois eles trocaram o E1 pelo ES10 e esse aqui morreu, não foi fabricado mais. E aí surgiu a dúvida, o que é essa base aqui? Por que tem isso aqui, certo? E aí, como eu sempre mexo aqui nos equipamentos, eu lembrei que essa base, praticamente, a caixa aqui, o gabinete, é praticamente de um CD3500. Se mudar a frente aqui com as réguas e tudo mais, a traseira é praticamente um CD3500, só muda a serigrafia e a tomada, mas aqui a parte interna, o sub-chassi, como a gente chama, pode ser de um 3500, principalmente que o 3500 tem lá a placa do Dolby, tem a placa principal, ó, aqui a furação, ó, olha lá, ó, uma furação que não tem nada a ver. Essa placa está boiando aqui, né? E aqui a gente tem simplesmente a placa de fonte do motor do CD3500. E essa dúvida surgiu disso aqui ser o gabinete do 3500, porque a gente sabe, o 3500 é meio chato numa coisa. Quando você abre a parte do fundo dele, ele tem justamente o que a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo esse dourado aqui mais dourado? É o fundo. Então quando você abre, isso aqui sai, mas o subchassi fica, ó. Tá vendo? Essa outra parte aqui fica. Então, para você mexer nesse equipamento, beleza, porque você tem o vão aqui. Tem um vão aqui para você poder mexer aqui, né? Tirar componentes. Mas no 3500 a gente tem um problema que quando você vai mexer no mecanismo, principalmente no flywheel aqui, colocar correia, quando você abre a parte de baixo para tentar ajudar
encaixar a correia, você não consegue. Por quê? Porque tem essa chapa aqui protegendo. Então, quando eu vou mexer no 3500 e me deparei com essa chapa, inclusive teve um equipamento que eu até peguei, que a pessoa cortou aqui para poder fazer o aperto do flywheel que vai aqui, né? Que é bem difícil. Não, na verdade não foi do flywheel, para fazer um aperto do solenoide. Então o solenoide estava meio folgado, né? E aí não tinha como apertar, porque o parafuso era de cima para baixo, teria que tirar o mecanismo para poder apertar o solenoide. E alguém fez um corte aqui nesse subpainel para poder enfiar a chave e apertar o solenoide e travar o solenoide ali, certo? Então me surgiu, mexendo no 3500, me surgiu que isso aqui é o subpainel de um subchassi de um 3500. E a gente vai fazer? Vamos pegar um 3500, eu vou ter que mexer nele ali mesmo, tirar as alças dele e tal, e vamos colocar do lado aqui, ver se realmente essa minha teoria, né, talvez esteja correta. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então é isso, continuando, ó. Aqui nós temos o CD3500, ó. Risco superficial, ainda bem. Aqui também tinha um risco, mas é superficial. Então aqui a gente tem o CD3500, ele está com a alça paralela, ó, né? Aqui nós temos as alças originais da Gradiente no E1, só que nem todo o CD3500, um detalhe aí, né, um parênteses, nem todo o CD3500 você consegue pôr a alça original, ó. Por quê? Porque a furação é diferente, ó. Essa carcaça, essa caixa, ela tem um furo aqui e um furo aqui, e não paralelo como na alça original, tá? Isso aí é detalhes que eu já mostrei aqui no canal em outras oportunidades. Então vamos lá, vamos tirar aqui a alça paralela dele, vamos tirar os parafusos e vamos abrir para ver se não é a mesma coisa, ó. É quadrado igualzinho, igualzinho. Vamos abrir? Então vamos abrir aqui, eu tenho quase certeza que é. Vamos lá, vou tirar aqui a tampa, certo? Ah, sobre as alças, né, que eu acabei de citar aqui, algum detalhe das alças, eu já fiz vários vídeos aí, falando sobre a alça original, sobre a alça paralela. Se você não quer conhecer um pouco mais, ó, né, essa aqui é a alça original, certo? Aqui nós temos uma alça paralela com furação original, ó, perceba. Só que isso aqui é uma alça paralela. Aqui nós temos a alça original. Como eu disse, eu já fiz vídeo mostrando aí. Dá uma procurada, alças, gradiente, alguma coisa assim. Essa é a alça original que está aqui no meu E1C, né? E aqui nós temos uma alça paralela, olha só, cromada, né? E aqui é alumínio. Aqui está anodizado meio que cromado. E aqui nós temos uma alça onde já tem toda a furação. Então essa alça estava nesse CD3500, por quê? Porque ela é furação tanto para a versão que tem furos alinhados, como os que não tem furo alinhado. Então ela serve também aqui no meu E1, que estava com alça original. E essa aqui é uma alça paralela, tá vendo? Então vamos lá. Como disse, mais sobre alças, procure o meu vídeo. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá. Vamos abrir juntos aqui, para a gente comprovar a minha teoria aqui, que eu quase tenho certeza que é. Tirando a tampa do CD5500. E aí aqui nós temos, olha só, né? É quadradinho igual, né? Então, vamos dar uma analisada aqui no 3500, só para você entender. Por que eu cheguei nessa conclusão? Por causa dessa placa aqui, ó. Essa placa é a placa de fonte do motor que está aqui, ó. Tá vendo? Ó, o solenoide que eu falei, ó. Aqui você tem um solenoide que se ele bambeia aqui, se ele fica solto, né? Para você apertar o parafuso dele lá, não tem acesso. Por quê? Porque tem uma chapa ali que não tem como, entendeu? E vamos lá, vamos entender, ó. Aqui a chapa que eu falei que é a do Dolby, que tá lá. Aqui a chapa do VU, tá? Porque esse aqui é uma aprimoração do 2500 e o 2500 não tem esses LEDs que tem aqui, ó. E aqui você tem uma plaquinha que faz a regulagem desses LEDs, tá? Aqui nós temos a placa principal. Olha aqui uma curiosidade. O meu 3500 ele tem um adaptador original da própria Gradiente, daqueles integrados que vão aqui, já existe uma plaquinha com adaptação, né? Que é original, tá? Pena que não tem outro 3500 para mostrar qual é a diferença. Então aqui você tem o painel principal. Mas onde eu quero chegar? É o mesmo gabinete. A parte do fundo a gente já percebe que não é. Por quê? Porque aqui nós temos a conexão e aqui nós temos a conexão. Então a Gradiente aqui, certo? É a forma da chapa original do 3500. Aqui teve que ser aberto. O parafuso ali também teve que ser aberto. Aqui nós tivemos que colocar uma tomada que também tem que ser aberto.
Se você assistiu um vídeo onde eu falo sobre comparando esses dois aparelhos, não sei se eu já postei ou não, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu falo que esse aqui, que é um dos primórdios, né, o começo, ele tá até meio torto isso aqui, ó. Então até pode ser que tenha aberto a chapa ali meio torto. E aqui você tem a chave de tensão, tá? A chave de tensão está no lugar correto. Olha só, olha! A gente abre o equipamento e encontra as gambi. Olha só! Não tem mais fusível, tem um fiozinho só aí, ó. Ainda bem que colocaram um fiozinho meio que do jeito certo, né? Caramba, né? É isso que você pode encontrar abrindo o equipamento quando alguém nunca abriu. E olha só, eu poderia ter aberto esse aparelho, mexido nele e nem percebido isso aqui. Tem que estar sempre esperto nesses detalhes aí, tá? Então, você tem aqui, né? A chapa pode ser a mesma, só que com uma furação a mais aqui, provavelmente, que é onde está a tomada lá. Claro, tem a serigrafia e tudo mais. Apesar de do 3500, ó, existem duas versões de serigrafia no 3500. Cara, chega, né? Senão a gente vai ficar conversando sobre o 3500, tá? Vamos lá, vamos tentar decidir aqui. A carcaça do E1 é a mesma do 3500? Vou dizer para você que é, tá? Por quê? Porque você tem a placa aqui, ó, tá vendo? Aqui, parafuso, 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 parafuso. E é justamente aqui, ó. Parafuso, parafuso, que tá vazio aqui, ó. Perceba que a gente tem furações aqui, ó. Para que essas furações aqui? No E1 não precisa, mas no 3500 precisa, ó. Uma, aqui, ó, um parafuso, duas, olha lá, ó. Uma, duas, três, olha lá, ó, três aqui, ó, paralela, tá vendo aqui, ó, um parafuso aqui, para quê? Para segurar o suporte da abertura da tampa aqui, que não tá funcionando, aqui, ó, tá vendo? Que mais? O trafo tá na mesma posição, então beleza, ganhamos alguma coisa. Aqui nós temos a chave power que vem daqui e bate aqui, beleza, aqui nós temos a chave normal. Então essa placa aqui, olha, aqui temos uma furação, olha aqui, ó, olha só, tá vendo essa placa? É a placa do Dolby. Temos aqui os parafusos para você encaixar a placa bem certinha no gabinete, certo? Quando você vem pro E1, olha o que acontece. Perceba que os parafusos estão nas 4 pontas, 1, 2, 3, 4 pontas. Quando você vem no E1, eles furaram a placa para poder encaixar no gabinete. Por quê? Porque na teoria, na parte correta, o parafuso teria que estar nas pontas. Mas não está na ponta por quê? Porque a placa de fonte do E1 é maior e aí ultrapassa. Então tá aqui, ó. Para casar essa placa com a furação do 3500, do subchassi, você já entendeu? Eles mudaram a furação, botaram a furação da placa mais para o centro. Olha aí, ó. Tá vendo? Que mais que a gente pode encontrar? Olha aqui, ó. Olha só. Aqui, como eu disse, ó, você tem um furo aqui, um suporte aqui. Para quê? Para a placa do VU, que está aqui atrás, ó. Tá vendo? A placa do ES10 foi adaptada no mesmo suporte. Ó, se a gente perceber parafuso aqui, aqui, ó, parafuso aqui e parafuso no centro aqui, ó. Só que a placa do 3500 ela é maior, vai até lá na frente, e aqui é do E1 para. Ó, perceba, nós temos 3 furos aqui, ó. E um aqui, ó, que não serve para nada nenhum, concorda? Mas aqui também não serve para nada. Não, serve, tem 2 parafusos ali, ó, para segurar o painel, provavelmente. Aqui não serve para nada também. Aqui, nós temos furos aqui que também não serve para nada, ó. Tá vendo? Mas aqui esse suporte que falta é justamente essa placa aqui, ó. Tá vendo? Ó, os parafusos aqui, 1, 2, 3, 4. Então, com certeza, essa placa seria aqui se esse subchassi, que a gente chama, tivesse sido usado para ser montado um 3500. Então, basicamente, na teoria, ó o furo aqui, ó. Não tem nada, certo? Não tem nada aqui. Mas aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, para segurar o trafo aqui, ó, que não tá preso direto na carcaça como o trafo do E1 tá. Mas então, na verdade foi o contrário, né? Então eles usaram o subchassi do E1 para montar o 3500. Não, né, pessoal? O 3500 é um JVC.
Então isso aqui já veio pronto, a engenharia disso aqui já veio pronta, a Gradiente só fabricou ou comprou. Então isso aqui já é uma engenharia já vinda do Japão, né? Tanto é que você vai ver aqui, ó, essa placa, se eu não me engano, é uma placa Gradiente, ó. Tá vendo? Por quê? Por causa dos VUs que foram adaptados aqui. Mas a placa aqui também é Gradiente, mas você vai ver que tem componentes que são japoneses aqui, certo? Tipo capacitor, esse tipo de coisa. Justamente porque são partes, ó, diferentes, ó, tá vendo? E eu já mostrei em algum vídeo aqui no canal uma placa dessa com uma placa, né? O material da placa muito melhor do que essa aqui, ó, que é uma placa inferior. E no Dolby é a mesma coisa. Existe uma versão do 3500 que a placa do Dolby não é Gradiente, certo? É um Dolby JVC que vai aqui. A placa é melhor, aquela placa verde, mais bonita, né? Então é isso. Eu tenho certeza que, repetindo, né? Então, o E1 não veio antes. Quem veio antes foi o 3500. Aí do 3500, isso aqui só comprova a minha teoria que a Gradiente precisava montar um equalizador. Vamos montar um equalizador? Vamos usar a carcaça aí. Vamos usar, nós temos o quê? Temos bastante deck. 3500, que acho que até estava saindo de linha. Então vamos usar a carcaça do 3500. Vamos lá, montar uma placa. Copiou lá uma placa qualquer de algum equalizador. Óbvio, conseguiu as réguas. Mudou aqui o painel frontal. Elaborou o painel, certo? Botou na caixa aqui do 3500. Adaptou as placas no lugar aqui para poder encaixar e usar o mesmo gabinete. Não ter que montar um gabinete novo. Apesar que, se for pensar, o gabinete do ES10 pode ser também do Model 9. Eu tenho que fazer um novo vídeo, pegar um Model 9 e um ES10 e ver se o gabinete também não é o mesmo, né? Se não estão usando o mesmo gabinete também. Mas aqui com certeza, a Gradiente pegou a base do 3500, o gabinete, vamos montar um equalizador rápido. Pum, rega o botão, pá, botaram aqui e montaram o E1, certo? Com a base, com o sub-chassi de um 3500. Então é isso. São teorias, a gente teorizando aqui com relação à história desses equipamentos, que é a parte que eu mais gosto, na verdade, tá? Então muita gente fala assim, isso aqui funciona, tá bom. Não precisa saber o que tem dentro, o que não tem. Eu já gosto dessa parte da história. Tentar entender o que aconteceu aqui, né? Então é isso. Tem alguma sugestão, uma crítica sobre tudo que eu falei? Alguma ideia diferente? Alguma experiência com relação a isso? Sabe de algum detalhe que eu não citei aqui? Deixa aqui nos comentários que a gente continua conversando. Alguma experiência com o equalizador? O equalizador tal. Alguma experiência com esse tape deck? Já tive tape deck que a furação é diferente, ou até mesmo o equalizador também tem furação diferente. Deixe nos comentários a sua experiência com esses aparelhos, que isso é muito bom. Eu sempre gosto de ler o que as pessoas escrevem, porque isso aqui seria só ferro jogado num lixão, se não fosse as pessoas que viveram nessa época, que conheceram esses equipamentos e que admiram ainda esses equipamentos, né? Então deixem seu comentário para a gente continuar conversando. É isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de deixar o like para ajudar e até a próxima. Vamos tentar encontrar mais alguma história bacana para contar aí. Grande abraço.